pessoal, boa tarde. Boa noite. Enfim, hoje a gente vai fazer na nossa tecnologia, a nossa aula prática da tecnologia do biscoito. Se fizéssemos em grande quantidade, como a gente tinha falado na parte de instrumentos, utensílios e equipamentos, nós usaríamos a raquete. Mas como é uma pequena quantidade só para nível de demonstração, a quantidade é pouca, vamos fazer isso manualmente mesmo, tá? Então, primeiro, como a gente tinha aprendido, né, a gente vai estar fazendo a conferência dos ingredientes. Então, como nós já vimos no começo do vídeo, a listagem de cada um deles: farinha de trigo, margarina, açúcar, fermento químico, açúcar mascavo, ovos, tem o sal aqui também e gotas de chocolate. Então, a gente começa misturando os secos, igual para a parte da panificação, né? Então, junto também com o fermento, o açúcar mascavo, a gente começa a misturar tudo. Depois colocamos os ovos. E depois dos ovos, a gente vai estar colocando a margarina. É importante, a manteiga, no caso, ela vai estar que tem um ponto de pomada que a gente fala. Então ela não é derretida, mas é nesse ponto, temperatura ambiente, para que ela possa ser homogeneizada da melhor maneira. Daqui a pouco a gente volta já com a massa já pronta. Aqui a gente está no meio do processo do amassamento, né, da nossa farinha com os outros ingredientes. Lembrando que para biscoito a gente não precisa desenvolver glúten. Então eu não preciso amassar muito, eu preciso só incorporar os ingredientes de maneira que eles fiquem o quê? Todos homogêneos. Quando não tiver mais essa farinha, né, separada e tiver uma massa lisa, eu vou parar de misturar, tá? Pessoal, então aqui, olha, a massa ela ficou já homogênea, olha como ela já está lisa já. É uma massa, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela é uma massa bem oleosa, então por ela ter uma quantidade grande de manteiga, eu não vou precisar depois, na hora de colocar aqui, eu não preciso untar, tá bom? Então existem duas maneiras: ou eu faço pequenas bolinhas e coloco aqui, ou também eu posso usar uma colher de sorvete e para poder tirar uma medida. Então, dessa maneira aqui, eu posso também colocar aqui, tá? O importante é a gente ter padrão, ou padronização, tá? Ou uma colher, tá? Então, a gente vai fazer a mão. Então, colocando aqui, a gente vai apertar dando um formato circular e a gente finaliza com algumas gotas de chocolate. Esse chocolate é forneável, é próprio, tá? Justamente para ele não perder essa característica. Mesma coisa, tá? Vamos tirar e vamos colocar aqui do lado. Respeitando, a gente amassa, não precisa ser muito certinho. A gente amassa aqui e finaliza umas gotas de chocolate. Pessoal, agora que a gente já fez a receita toda, a formulação toda, então agora a gente vai levar para o forno. Esse forno está a 165 graus porque tem um turbo nele, tem um ventilador que vai forçar ar. Se fosse temperatura no forno sem esse ventilador, sem essa ventoinha, a gente ia colocar 180, 185 graus. Então a gente coloca os dois, fecha, colocamos inicialmente 15 minutos e daí é só esperar. Todo o alimento que seja forneado, ele só pode ser degustado depois que ele esfriar. Seja ele pão, seja ele biscoito, seja ele bolo, tá? Então, em temperatura ambiente é que eu avalio as qualidades
tecnológicas e sensoriais no alimento. Terminando então a parte dos nossos cookies. Depois de frio, nós vamos estar avaliando. Uma das coisas que a gente tem para avaliar no cookie é a parte da crocância. Então ele é um biscoito, onde pela alta porcentagem de gordura, de lipídios que ele vai ter, né, ele tem por característica a crocância dele. Tá? Então, nós fizemos ele pelo método de cremagem, misturamos, fizemos um creme de manteiga com açúcar, incorporamos os ingredientes líquidos, forneamos, descansamos e agora seria o momento do quê? Agora seria o momento de poder embalar esses biscoitos, para depois poder fazer a expedição dele.